Muito bem, amigos do Grande Prêmio GP às 10, chegando nesse domingo à noite, de um domingo bem atribulado em esporte a motor e outras áreas, mas vamos ao que interessa. A gente tem que tirar algumas lições, eu já coloquei algumas coisas no meu blog, mas nós temos que tirar algumas lições muito importantes desse GP da Inglaterra. Vou falar das partes boas. O final da prova foi legal. O final da prova foi bom. Foi um final de prova que a gente queria ver com os 6 primeiros colocados ali lutando entre eles. As Red Bull um pouquinho mais atrás, mas pelo menos Verstappen se enxuriçando ali e brigando com o Raikkonen. O Ricciardo nem tanto, mas os 5 primeiros daquele pelotão, e o Verstappen acabou abandonando por problemas no carro, os 5 primeiros colocados tiveram performances muito boas hoje. Muito boas. O Vettel conduziu muito bem a Ferrari, passou o Hamilton na largada, vinha na liderança, perdeu a primeira posição nos boxes na estratégia da Mercedes, conseguiu surpreender o Bottas, deu o bote em Bottas em um determinado momento e conseguiu a ultrapassagem que lhe era difícil, mesmo tendo um melhor carro e pneus melhores, para vocês verem como é a dificuldade enorme de se ultrapassar e que acaba vindo na artificialidade de um sistema como é o DRS, mas é o que tem para hoje a Fórmula 1. Eu espero que em algum momento eles achem um combo necessariamente bom de aerodinâmica para eliminar a asa móvel, porque ela realmente é algo que não desperta grandes paixões nem para o público nem para os pilotos. Mas o Vettel se valeu disso para ganhar e fez uma ultrapassagem muito bonita num combativo Bottas que tentou se manter como pôde com aqueles pneus mais velhos e não. Ele não abriu para o Hamilton passar. Ele também não abriu para o Raikkonen passar. Ele simplesmente foi perdendo desempenho com seus pneus. Tanto é que ele era segundo colocado, acabou na 4ª colocação, e isso se deve em parte à grande tática da Mercedes, que não tem a menor destreza em lidar com modificações que acontecem na prova, porque ela acha que o mundo da perfeição tem de ser, do fato, estudado desde o sábado que as corridas devem acontecer. Falaremos isso daqui a pouco. Hamilton foi acertado por Raikkonen, obviamente. Todo mundo viu a punição de 10 segundos. Eu nem concordo com a punição, não acho que não deveria nem ter 5 segundos nem nada. O Raikkonen mesmo admitiu que sim, mas eu vendo nas várias imagens, não acho que deveria ser motivo de punição. Tantos outros toques aconteceram já ao longo desses anos na Fórmula 1 que passaram incólumes desse jeito. Mas enfim, não foram os 10 segundos que atrapalharam o Raikkonen naquele final da corrida, tampouco o Hamilton naquele final da corrida. O que atrapalhou o Hamilton foi, mais uma vez, a estratégia da Mercedes, que não foi a mais adequada, muito embora o Hamilton tenha apoiado 100% essa estratégia. Continuar com pneus usados, ainda que médios, não faria sentido para brigar com uma Ferrari que vinha com pneus amarelos macios novos. Se a Mercedes não tinha pneus macios, novamente vamos falar daqui a pouco, é um erro da Mercedes. Raikkonen, melhor prova do Raikkonen nos últimos anos. Combativo, foi atrás, ainda que tivesse culpa no cartório, na visão dos comissários. Foi para cima de Hamilton, brigou com Verstappen. A disputa com o Verstappen, Rodrigo Berton, foi uma das melhores que tivemos nos últimos anos também, com o Raikkonen ultrapassando, o Verstappen devolvendo por fora. Depois teve mais briga ao longo do safety car. O Verstappen em si já foi citado, acabou se perdendo no final da corrida por problemas no carro. E o Ricciardo, que ficou alijado a essa disputa toda, um peso morto nesse final de semana e nos outros finais de semana também, que participou quase que nulamente diante de todas as disputas que tivemos. Então, essa atuação dos 5 primeiros é uma atuação de gala brilhante, é o que a Fórmula 1 tem de oferecer de melhor. Porém, a gente começa a ver outros pontos. A gente não pode achar que a Fórmula 1 tenha tido uma corrida boa hoje, porque teve um elemento que mudou a corrida. Não fosse o safety car mudar essa corrida, seria mais uma corrida que quase ninguém acompanharia em nada. Primeiro, porque a disparidade entre os 6 primeiros carros e os outros 14 é imensa. É imensa. Ah, mas a Fórmula 1 sempre foi assim. Gente, não é por causa disso que a Fórmula 1 tem de ser assim. Não é uma regra, não é uma cláusula pétrea. E se a gente quer uma categoria que dispute, que tenha
todo mundo ali brigando com condições e não apenas 6 pilotos, quando muito 4 ou 3, a gente tem que ter mudanças. Ah, o que seria bom? Compra de chassi? Por que não se avalia a compra de chassi? Ah, porque vai mudar a natureza da Fórmula 1, porque tem que ser os garagistas, tem que ser os caras que concebem o carro. Isso era numa outra época. Nós estamos numa época diferente. Não faz o menor sentido que uma categoria, que um campeonato seja disputado entre 6 carros de um e 14 de outro. Não tem comunicação esses carros. Os caras que estão na frente, como Vettel e Hamilton, que nas últimas corridas tiveram problemas e Bottas e caíram lá para o fundo, sabe que na pior das hipóteses vão chegar na 6ª colocação, porque eles passam pelos demais sem nenhum problema. E os demais abrem a porta, e os demais veem aquela condição sem poder fazer nada. Então não faz sentido que uma categoria como essa tenha uma disparidade, um investimento tão grande de 7 outras equipes, sendo que as outras 3 nadam de braçada no campeonato. Então não tem graça um campeonato desse. E não tem graça um campeonato que acaba tendo em fatores pontuais que mudar a sua estrutura de corridas para dar uma sensação de que a corrida foi boa. A corrida foi excelente no fim, uma corrida mediana no começo. Mas se não fosse a batida do Ericsson, não fossem as batidas de Grosjean e Sainz, a corrida seria mais uma corrida de novo do campeonato. Um campeonato que não tem uma disputa entre pilotos. Um campeonato que tem caos, que tem dificuldade para ultrapassar. Um campeonato que tem que usar artificialidades, pneus, asa aberta e tudo mais. Dentro desse campeonato, vem uma Mercedes que não sabe perder. A declaração do Hamilton e do Toto Wolff acusando o Raikkonen de batê-lo deliberadamente é de uma tolice, é de uma pequenez, é de um mimimi, é de uma criancice, é tão pequeno, é tão mínimo. Parece o Verstappen falando. Só que o Verstappen tem 20 anos e todo mundo passa a mão na cabeça dele, e por isso, e nós temos sempre falado aqui, o Verstappen tem que crescer. Mas Hamilton, Toto Wolff, os caras que estão ganhando os campeonatos últimos, falar isso é feio saber perder. É mais feio ainda não reconhecer os erros da Mercedes. Como é que uma equipe como a Mercedes chega para uma corrida dessa sem um jogo de pneus macios? A Mercedes pautou a sua estratégia achando que a corrida teria de ser perfeitamente de acordo com o seu panorama, que era uma parada só. Você começa a corrida com os pneus macios e termina a corrida com os pneus duros. E nada mais poderia ser mudado. A Mercedes em nenhum momento pensou que poderia ter 2 paradas. A Mercedes planejou a corrida de acordo com a sua caixinha perfeita. Só que as coisas não acontecem como a Mercedes quer, né? Então chegar numa corrida sem ter esses pneus novos, ainda que seja uma aberração depender de quantidade de jogo de pneus e defini-los antes, quantos tem que usar, mas é a regra. E dentro da regra, a Mercedes não sabe usá-la, porque ela é a equipe perfeita, porque ela se acostumou a vencer. E como ela se acostuma a vencer, quem se acostuma demais a vencer não sabe perder. Então chegar no momento da corrida em que eles não param os carros porque eles não têm pneus novos, denota um completo descaso, um completo erro de estratégia da equipe Mercedes. O 2º e o 4º lugares não dependem do Raikkonen ter acertado o Hamilton. Depende de um carro e com pilotos que não têm largadas boas e constantes. Se o Hamilton tivesse largado bem, ele não teria o Raikkonen para acertá-lo. Aí depende também da estratégia, que eles não sabem se virar na estratégia, mesmo se tivessem os pneus. Eles teriam dificuldade, como eles tiveram dificuldade na Áustria, como tiveram dificuldade no Bahrein, para saber lidar com o novo, com a estratégia e tudo mais. Enquanto a Ferrari e a Red Bull nadam de braçada em relação a isso, elas não têm nenhuma dúvida no que elas têm de fazer, a Mercedes não sabe fazer isso. E aí, chega no final da prova, eles dizem que a derrota se deve a uma tática deliberada e proposital da Ferrari e do Raikkonen em bater no carro da Mercedes, no carro do Hamilton. O Raikkonen, primeiro que não tem nenhum histórico de fazer esse tipo de coisa, e mesmo que a Ferrari tenha culpa no cartório em várias outras coisas, como ordens de equipe e tudo mais, a Ferrari não teve ordem de equipe na Áustria, e a Ferrari não tem esse tipo de atitude de fazer com que o outro bata no outro. Não é, por exemplo, um Santino Ferrucci, por exemplo, na Fórmula 2, que bateu no próprio companheiro, a equipe Trident, que hoje já se manifestou contra o seu próprio piloto, vai acionar advogados, não quer mais que o Santino Ferrucci corra, ele é piloto de desenvolvimento da Haas.
O Grande Prêmio, inclusive, está entrando em contato com a Haas para saber a opinião da Haas em relação a esse piloto. Um piloto que bate deliberadamente no outro. É notório isso. É notório isso. E para isso tem comissários que são capazes de investigar, tanto que o Ferrucci foi banido. Se algum comissário viu algum indício de batida deliberada, que se manifeste. Agora, trazer isso à baila, Hamilton e Toto Wolff, é pequeno, é tosco, é mimado, é uma coisa neymaresca, é uma coisa de Edu Gaspar, de falta de correção, falta de tato esportivo de lidar com a adversidade. Então é uma pena que a gente veja isso numa equipe como a Mercedes, que poderia ser tão grande em reconhecer a sua derrota, mas acaba caindo nesse discurso falacioso e tolo de uma ação deliberada da Ferrari. Eu tenho a impressão que a Ferrari vai vir até mais mordida em cima disso daí com seus dois pilotos para que derrotem na pista e mostrem como deve ser. Se acontecer de uma ação deliberada da Ferrari, todo mundo vai notar. Uma pena que os dois, e talvez grande parte da equipe Mercedes, adotem esse discurso. E eu espero que, com as cabeças mais frias, na próxima etapa, agora que vai ter um espaço de 2 semanas de uma corrida em outra, espero que até lá a Mercedes reflita e peça desculpas aos seus fãs, à Ferrari, por esse comportamento tão minúsculo da equipe como um todo. Fora isso, o Hülkenberg venceu a corrida da Fórmula 1B, com um Leclerc que poderia ter brigado por essa vitória, um Leclerc fantástico, maravilhoso, a gente tem falado isso muito no Paddock GP aqui, e pilotos que brigam lá entre si. Magnussen mais uma vez se envolvendo em discussões, todo mundo contesta a forma com que o Magnussen corre na Fórmula 1, Alonso hoje foi o cara a criticá-lo. Ele não é um piloto muito fácil de lidar, né? Ele parece que até teve uma desavença com o Grosjean no começo da corrida, coisas que vão fazendo inclusive a Haas perder pontos no campeonato. Não à toa a Renault, que não tinha um carro melhor que a Haas no final de semana, conseguiu chegar na frente de Grosjean e Magnussen sem quase nenhum problema. A Haas tem que... Aliás, que dedo podre da Haas, né, o Rodrigo Berton, porque o Magnussen é um bom piloto, mas é duro lidar com ele. Grosjean, em 10 corridas, apontou apenas uma, teve um acidente hoje, como tem acidentes. Santino Ferrucci é esse piloto que tem que ser banido do automobilismo por acertar o companheiro 2 vezes durante a prova, dirigiu sem luvas, dirigiu com celular. Os caras estão meio pinel, viu, Rodrigo Berton? Eu vou revogar, inclusive, a sua vaga aqui no Grande Prêmio. Tô um pouquinho nervoso hoje. Mas enfim, uma corrida que é uma corrida nota 6, nota 7 pelo que desempenhou no final dela, mas que evidencia cada vez mais que é uma Fórmula 1 separada, segregacionista, e que não faz muito sentido ter 6 carros de um lado, 14 de outro, 2 corridas díspares, parece o WEC com P1, P2, GT1, GT Pro. Não é uma coisa que me agrada. Acho que a Fórmula 1 poderia estudar como a Indy tem feito, evitando que, por exemplo, a Penske, que é a equipe dominadora, exerça esse domínio, né? As outras equipes pedindo, pelo amor de Deus, para que não haja uma abertura de desenvolvimento de peças, uma categoria igualitária que tem trazido mais equipes, inclusive, a Indy voltando aos seus eixos. A MotoGP padronizou algumas peças em todas as motos, e aí isso permitiu corridas como a da semana passada no GP da Holanda, com Marc Marques brigando pela vitória, com Dovizioso brigando pela vitória, com Alex Rins, com Valentino Rossi, Maverick Vinhares, Cal Crutchlow. Você vê Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, todas elas ali brigando entre elas, KTM e Aprilia tentando se desenvolver para andar junto. Então são 6 montadoras e várias equipes que estão ali sempre perto uma das outras, um campeonato fabuloso, embora tenhamos quase sempre um mesmo campeão, que é o caso do Marc Marques. As corridas da moto são espetaculares. Resta fazer a mesma coisa na Fórmula 1. Dei aquela ideia, acho que já é mais viável pensar que a Fórmula 1 poderia ter ou peças padrão ou permitir a venda de chassis entre equipes. E aí você costura campeonatos de equipes construtoras, equipes que são equipes mesmo, faz uma nova divisão como tem na MotoGP, mas que tente se fazer alguma coisa para evitar que haja essa separação entre 6 e 14 pilotos. Não faz o menor sentido, e até por isso o Alonso fica pensando tanto em sair da Fórmula 1, porque ele sabe que nessa McLaren não haverá nenhuma chance de conquistar nenhuma vitória, tá bom? Muito obrigado pelo café, senhora.
Então, muito gentil de sua parte. Vou beber o que estou precisando e vou encerrando esse vídeo. Aí você pode comentar aí embaixo o que achou do GP da Inglaterra. Enfim, se é besteira no que a gente está falando, se é apenas uma impressão errada da Fórmula 1 ou do próprio Hamilton com Mercedes. Mas é isso, eu acho que tem que ser tirado desse domingo de automobilismo na Fórmula 1 e também na Fórmula 2, com esse caso do Santino Ferrucci, tá bom? Fico por aqui, terça-feira que vem temos o Paddock GP, mais uma edição da corrida em que falaremos muito dessa etapa do final de semana. Nesse momento que eu estou gravando, está acontecendo a corrida da Indy em Iowa, a corrida que o Rodrigo Berton mais gosta pela quantidade de milho que tem lá na cidade de Des Moines, capital do Iowa. Tá bom? Muito obrigado. Gabriel Curti, Felipe Noronha, Vinícius Piva e Natália de Vivo estarão comigo na próxima terça-feira no Paddock GP. Voltamos em edição extraordinária se acontecer alguma coisa de lamentável, que eu gosto de falar coisas lamentáveis, aqui no GP às 10. Muito obrigado, boa noite, tchau.